Sejam muito bem-vindos ao Tribunal da Democracia. Cumprimento o ministro Dias Toffoli, ministro Antônio Carlos Ferreira, corregedor-geral eleitoral, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, ministro substituto Sebastião Reis Júnior, Marco Aurélio Belize e Naue Bernardo Pinheiro Azevedo. Cumprimento também a diretora de Assuntos Internacionais do TSE, doutora Renata Gil, secretária de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares e Jurídicos, embaixadora Márcia Loureiro. Meu cumprimento especial aos excelentíssimos embaixadores, embaixadoras e representantes do Corpo Diplomático acreditado em Brasília, hoje somando 86 países presentes no Tribunal Superior Eleitoral. Meu cumprimento especial também às servidoras e servidores da Justiça Eleitoral, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. É uma grande honra receber os chefes das missões diplomáticas e demais autoridades aqui presentes e oferecer-lhes a oportunidade de conhecer em maior profundidade aspectos relevantes do processo eleitoral brasileiro. Posso afirmar que este é o maior e mais prestigiado evento internacional realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil tornou-se, ao longo das últimas décadas, uma referência mundial na realização de eleições. A vanguarda entre as democracias representativas contemporâneas é resultado da contínua e paulatina construção de um processo eleitoral eficiente, ancorado em normativos modernos e em sistemas tecnológicos capazes de garantir a transparência, a segurança e a credibilidade das eleições, visando, sobretudo, a plena realização da vontade das cidadãos e dos cidadãos. Na tarde de hoje, a menos de 50 dias para a votação, este tribunal abre suas portas para que Vossas Excelências possam conhecer de perto os sistemas e os processos que garantem a confiabilidade das eleições no nosso país. A Justiça Eleitoral mantém relações fluidas e cordiais com os órgãos jurisdicionais e de gestão eleitoral das nações amigas. Esta Corte tem o privilégio de contribuir para o trabalho de diversos organismos internacionais dedicados à promoção da democracia e das eleições, como o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, IDEA, e a União Interamericana de Organismos Eleitorais, UNIORE, entre muitas outras instituições. Nas eleições gerais de 2026, as portas da Justiça Eleitoral estarão igualmente abertas para as missões internacionais de observação eleitoral que avaliarão a integridade, a eficácia operacional e o cumprimento estrito das normas eleitorais brasileiras. Nesse sentido, serão firmados nas próximas semanas acordos de procedimentos com a Organização dos Estados Americanos, OEA, e o Parlamento do Mercosul, Parlasul, e também a União Europeia e a Liga Árabe. De igual modo, foram convidadas para observar as eleições de 2026 a rede dos órgãos jurisdicionais e de administração eleitoral dos países de língua portuguesa, a União Interamericana de Organismos Eleitorais e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral, que constituirão missões de especialistas convidados. Aguardamos ainda a confirmação da presença da missão da União Africana, cuja participação será muito bem-vinda em nosso país. Nesse pleito, tal qual vem sendo feito desde as eleições de 2018, as missões internacionais de observação poderão acompanhar oficialmente diferentes etapas do processo eleitoral, incluindo cerimônias públicas de auditoria, preparação das urnas eletrônicas, votação, apuração e totalização de votos. Realizaremos entre os dias 2 e 4 de outubro o programa de convidados internacionais para as eleições gerais de 2026. Cerca de 80 autoridades, entre juízes e especialistas de diversos países, participarão de atividades do programa, que incluirá exposições sobre os sistemas eleitorais e o acompanhamento, no dia do pleito, do processo de votação com vistas às sessões eleitorais. No dia de hoje,
técnicos deste tribunal apresentarão alguns dos sistemas tecnológicos desenvolvidos pela Justiça Eleitoral que garantem, de forma célere, segura e transparente, a legitimidade das eleições, a integridade do voto e a própria vitalidade do regime democrático brasileiro. Antes de passar a palavra aos especialistas, permito-me tecer breves considerações sobre algumas características do sistema eleitoral brasileiro merecedoras de especial atenção. O Tribunal Superior Eleitoral, órgão de cúpula desta justiça especializada, concentra as funções jurisdicional, administrativa, consultiva e normativa de todo o processo eleitoral. O aperfeiçoamento continuado dos instrumentos normativos e os avanços tecnológicos caminham lado a lado para garantir a integridade das eleições e o fortalecimento da democracia. No campo normativo, propus ao Tribunal que acrescentasse na resolução que regula a propaganda eleitoral o artigo 125b, o qual determina que as plataformas digitais apresentassem, até o dia 16 de agosto, ontem, planos de conformidade para as eleições, nos quais deveriam detalhar as medidas destinadas a prevenir e mitigar riscos à integridade do processo eleitoral, como a remoção de conteúdos, a suspensão de perfis, o fornecimento de dados e a interrupção de propaganda irregular. Antes, porém, de editar a portaria que disciplinaria as balizas para os planos de conformidade, realizei reuniões com todas as plataformas, oportunizando o diálogo e o recebimento de sugestões que contribuíram para o aperfeiçoamento da regulamentação. O diálogo, em cada fase do processo, mostrou-se fundamental, na medida em que todas as plataformas cumpriram voluntariamente com todas as determinações estabelecidas. Nos planos apresentados constam as medidas, os procedimentos e os mecanismos que serão adotados para prevenir e enfrentar situações capazes de comprometer a integridade do processo eleitoral. Para além disso, todas assumiram o compromisso de, nos finais de semana em que ocorrerão o primeiro e o segundo turnos, enviar representantes ao TSE para participar de uma sala de situação, voltada a impedir a disseminação de publicações que visem interferir na vontade do eleitor no momento mais crítico da eleição. Ainda no âmbito do acompanhamento rigoroso das tecnologias que são capazes de influenciar a vontade do eleitor de maneira indevida, criamos uma comissão permanente destinada a sistematizar iniciativas relacionadas ao uso da inteligência artificial no âmbito da justiça eleitoral, a partir da integração do Tribunal Superior Eleitoral com os tribunais regionais eleitorais, com foco no enfrentamento à desinformação e à disseminação de notícias falsas, especialmente no contexto das eleições. Como é de conhecimento comum em todos os países democráticos, agigantam-se as possibilidades de mau uso da inteligência artificial nas disputas eleitorais. A produção de vídeos e áudios que visam manipular ou disseminar conteúdos capazes de enganar o eleitorado, distorcer o debate público ou comprometer a livre formação da vontade política são uma triste realidade desta década. Em razão disso, elaboramos plano de ação para uso de inteligência artificial aplicada à integridade informacional, que estabelece uma abordagem concreta e operacionalizável para o uso responsável de ferramentas de inteligência artificial nas eleições de 2026. Além de reunir ferramentas previamente desenvolvidas pelos regionais, a comissão vem promovendo iniciativas de cooperação com provedores privados de inteligência artificial. É o caso do acordo celebrado com a Eleven Labs, que permitirá, mediante consentimento, o bloqueio de tentativas de imitação ou clonagem de voz de candidatas e candidatos presidenciáveis e conforme avaliação de viabilidade dos demais competidores do pleito geral. Do mesmo modo, foi realizado acordo de cooperação com a Advocacia Geral da União, por meio do Observatório da Democracia, com o objetivo de promover ações conjuntas voltadas ao fortalecimento da integridade do processo eleitoral. A parceria contempla a produção de conhecimentos sobre temas voltados à desinformação, à inteligência artificial, à violência política, à democracia, entre outros, bem como a elaboração e divulgação de guia de boas práticas sobre o uso de inteligência artificial no processo eleitoral. A decisão desta justiça especializada, tomada há mais de 2 décadas, de investir maciçamente no desenvolvimento de tecnologias que assegurassem o correto registro do voto,
com a consequente modernização de todo o processo eleitoral, mostrou-se acertada e não para de dar frutos. Tome-se o exemplo do nosso sistema eletrônico de cadastramento eleitoral. A base de dados construída pela Justiça Eleitoral dispõe hoje do maior e mais completo cadastro biométrico de toda a população brasileira. A qualidade e a confiabilidade dessas informações tem levado diversos órgãos públicos, a exemplo do Poder Executivo Federal, a buscar a celebração de acordos de cooperação técnica para o compartilhamento de dados, com o objetivo de ampliar a segurança e a confiabilidade dos serviços públicos. Esse tema será apresentado mais adiante, em maior detalhe, pelos expositores desta sessão informativa. Em síntese, somos capazes de totalizar com segurança, em poucas horas, mais de 150 milhões de votos. Entretanto, conforme procurei demonstrar, nossas responsabilidades com o país vão além disso. No 30º aniversário do voto eletrônico, convido Vossas Excelências para, no próximo dia 4 de outubro, presenciar a nossa democracia em movimento. O povo brasileiro escolherá, pelo voto direto e secreto, o próximo presidente e vice-presidente da República, 27 governadores dos estados e do Distrito Federal, 54 senadores da República, 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais. Teremos 560.011 urnas eletrônicas distribuídas em 2.641 zonas eleitorais, subdivididas em mais de 497 mil sessões eleitorais nos mais de 5.500 municípios brasileiros. A operação dessa gigantesca estrutura contará com o trabalho de cerca de 2 milhões de voluntários, além do corpo de servidores desta Justiça Especializada, do Ministério Público, das Polícias Federal, Civil e Militar e das Forças Armadas do Brasil, além da inestimável participação dos observadores internacionais. Recomendo que Vossas Excelências desfrutem das explicações dos nossos especialistas, que serão ministradas no dia de hoje, bem como fiquem à vontade para encaminhar à área internacional deste tribunal quaisquer dúvidas que porventura persistam em relação ao processo eleitoral brasileiro. Muito obrigado e tenham uma boa tarde.